Existem outras empresas que já não são assim, não são tão resilientes. São as empresas que a gente chama de vulneráveis. E existem alguns setores, a crise pegou essas empresas agora e realmente elas sofreram muito, algumas sofreram tanto. E existe uma surpresa nesse setor, né? Nessa parte de setores vulneráveis, existe uma surpresa de um determinado setor que se deu muito bem. E eu vou falar dele daqui a pouco. Então, o primeiro setor, eu chamo de supérfluo mais ou menos, que é o de consumo cíclico, que é automóvel. Você pode não comprar nenhum veículo durante a crise, né, para tentar economizar. Então, você tem automóvel, o setor de comércio, que ele não vai conseguir vender como antes. A construção civil, ela é bem afetada também porque as pessoas ficam com receio de investir em algo que tem um volume financeiro alto, né? Qualquer casa, apartamento que você vai ver custa 300 mil, 400. Sim, é um valor financeiro razoável. O setor de aluguel de carros, que aí ninguém vai alugar carro, né? As pessoas estão viajando menos. Hotéis, restaurantes, a alternativa que se teve foi delivery, mas somente alguns fizeram, nem todos conseguiram. O setor de tecidos, de vestuários, né, calçados, utilidades domésticas, viagens, lazer. Então, esses setores, quando tem crise, eles são mais afetados. Esses setores, tem um subsetor, que é o de aviação. Os voos no Brasil foram reduzidos. O setor de aviação, ele já não é um setor muito bem visto para o mercado, porque várias empresas de aviação, principalmente no Brasil, já quebraram. Se vocês lembrarem, Transbrasil, Varig, VASP, tinha uma um pouco mais antiga, Cruzeiro do Sul, teve a Avianca agora, né, recentemente. Hoje, basicamente, nós temos três principais, que é a Azul, Gol e Latam, e elas já falaram que precisam de auxílio, né? Porque os custos são altos. E esse setor, ele depende muito também do câmbio, porque as aeronaves, a grande maioria das empresas, elas compram aeronaves lá fora. Então, o Airbus ou o Boeing, é lá fora. Com exceção da Azul, que compra da Embraer, que é aqui no Brasil, mas as outras compram aeronaves lá fora. Então, muitos dos serviços de manutenção é feito lá fora. O querosene da aviação, combustível dos aviões, também ele é dolarizado. Então, numa crise que geralmente a nossa moeda, como ela é mais fraca e o dólar mais forte, ela se desvaloriza e a dívida dessas empresas é em dólar, então a dívida deles cresce, né, de uma forma bem absurda. Então, esse setor é muito bem visto. Para o mercado, é um setor que ele sofre toda vez que tem uma determinada crise. Lembrando o que diz um grande investidor, né, o maior investidor do Brasil na Bolsa, chamado Luiz Barsi, ele tem mais de 2 bilhões, ele costuma dizer que esse setor ele é um setor perene, mas que as empresas não são. Então, por isso que você vê sempre, de vez em quando, a empresa de aviação aqui no Brasil quebrar. Mas o setor existe, continua, ele é perene. Tem um outro setor, que é o setor da construção civil, que esse também é vulnerável. Mas por que ele é vulnerável? Principalmente as construtoras de prédios residenciais, elas não têm caixa. Então o que é que elas fazem? Elas lançam que vão construir um prédio e aí elas vão captar, né, os futuros moradores. E com o dinheiro desses adquirentes é que ela se financia. Quando você vai financiar um apartamento, muitas vezes você vê várias pessoas financiando na planta, né? Aqui é mais barato financiar na planta, porque você tem um risco, não sabe se a construtora vai terminar o prédio e tal. Então, quando você compra na planta, você assumiu uma dívida, né, com essa incorporadora, e essa incorporadora ela pega essa tua dívida e ela repassa, né, para uma securitizadora. Essa securitizadora, ela chega e diz para os investidores: olha, tem aqui
papéis da construção de um prédio, parará. Quem quer investir, o ganho, e quem quer investir, o pagamento de juros vai ser assim, assado. E aí os investidores, eles compram esses papéis. Então vê como é essa cadeia, né? Você foi, comprou, e a construtora em si, quando ela recebe o dinheiro da securitizadora, é que ela vai fazer o caixa para construir o prédio. Nem todas são assim, mas a grande maioria é, e principalmente a grande maioria de prédios residenciais. É difícil você ver um prédio residencial ser vendido somente depois de construído. Geralmente na planta eles já começam a vender. Então esse ramo da construção civil também é um ramo muito difícil. E no período de recessão é que complica. Vocês lembram que antes dessa crise de 2014, o Brasil estava crescendo muito e aí muitos imóveis, muitos prédios sendo construídos. E eu tenho uns amigos aqui em Brasília que eles compravam na planta. E quando chegava na hora do pagamento das chaves, aí eles vendiam para alguém. E eles vendiam cobrando um ágio. Quem fez isso já no início da crise, 2014, 15, não se deu muito bem. Por quê? Porque os compradores sumiram. A crise apertou, muitas pessoas ficaram sem dinheiro e aí não iam investir numa coisa alta. Nesse período acontece o inverso. Em vez de ser um ágio, vai ser um deságio. Quando eu falo ágio e deságio, não sei se todos entendem, mas o ágio é quando você vai pagar um pouco a mais e o deságio quando você paga um pouco a menos. Então, esse cara que comprou na planta, quando ele vai vender na entrega das chaves, ele pode cobrar um ágio de 5%, 10%, vai depender muito de como está o mercado. E se ele não consegue vender, aí ele tem que vender abaixo do que ele pagou. Aí seria o deságio, né? Seria vender a menos. E esse ciclo de recessão no país, ele continua para o mercado imobiliário e a gente tem esperança de que volte a aquecer. Esse setor da construção civil, ele tem essa volatilidade. Tem períodos de alta e períodos de baixa. E um outro é o de turismo. O de turismo ele foi bastante afetado. Né? Primeiro que assim, quem planejava viajar desistiu da ideia. E quem tinha comprado já os pacotes nas empresas de turismo não pôde viajar. Então esse setor foi bastante afetado, muito afetado mesmo. Só para vocês terem uma ideia, tem uma agência, né, uma companhia de agência lá da Inglaterra, Thomas Cook, ela faliu. Ela é uma das mais antigas do mundo e ela faliu, decretou falência. Então imagina se é uma empresa antiga e ela não aguentou, vejam como é o reflexo. Então empresas de turismo, elas têm um risco maior. A empresa de turismo ela funciona quando você vai comprar o pacote, muitas pessoas compram parcelado e várias, quando fazem a viagem, ela faz a viagem sem ter terminado de pagar as parcelas. Então, ainda tem esse risco de inadimplência também dos clientes. Isso é reduzido um pouco porque muitas agora só fazem isso com cartão de crédito. Então, na verdade, ela recebe o dinheiro da administradora de cartão de crédito e a administradora de cartão de crédito que, no caso, cobraria a dívida, né, do cliente em si. Tem um outro que é dentro também desse consumo cíclico, que é o de varejo, e principalmente a parte do varejo eletroeletrônico. Porque quando começa uma crise, as pessoas deixam de comprar. Só que nessa pandemia aconteceu algo diferente. As pessoas ficaram em casa e começaram a comprar pela internet. Esse setor de varejo eletroeletrônico ele teve uma surpresa, porque como as pessoas ficaram em casa, começaram a utilizar muito o comércio eletrônico. E aí você, quando está dentro de casa, muitas vezes você sente a necessidade de comprar algo. Antes, quando você trabalhava fora, não havia essa necessidade. Muitas pessoas, por exemplo, elas almoçavam, faziam as refeições fora de casa, né? E agora não. Agora essas pessoas passaram a fazer refeições em casa. Ou então pedir delivery, principalmente nessas empresas que fazem essa entrega. Quando eu falo que existem alguns pontos fora da curva, e principalmente nesse setor, é porque das 4 empresas que mais cresceram até por volta de 20 de julho, quando eu fiz essa pesquisa, 3 delas
3 delas eram do ramo do varejo e do e-commerce. Via Varejo, que é a controladora da Ponto Frio e das Casas de Bahia, Magazine Luiza, a B2W, que é a que controla o Shoptime, Lojas Americanas e Submarino. Essas 3 empresas foram as que mais cresceram. E uma quarta empresa que não é desse ramo, que é de bens industriais, é a VEG, que essa daí consegue se superar todo trimestre, tem números fantásticos. Então, nesse nicho do varejo eletroeletrônico, as empresas que tinham um bom e-commerce, né, as empresas que trabalharam muito essa venda pela internet, elas se deram bem. Em contrapartida, outras empresas não se deram muito bem, né? Elas estão em dificuldades. Tem a Ricardo Eletro, por exemplo, não está passando por um bom momento. Mas assim, mesmo porque Ricardo Eletro também não está na bolsa, mas só para vocês terem ideia que algumas empresas do varejo eletroeletrônico não se deram bem, né? As que tinham o e-commerce bom é que se saíram melhor. Um outro setor que é bem vulnerável também, e ele está dentro do é o consumo não cíclico e o subsetor de frigorífico. Ele também é um setor que ele é bem volátil, principalmente ele depende muito do lá de fora. Existem muitas barreiras comerciais. De vez em quando algum país ele proíbe de comprar carnes brasileiras, né? Então tem todo esse aspecto. A gente tem aquela história do boi gordo, né, que não foi muito legal. Tem das avestruzes também, não foi muito legal. Tivemos até uma grande empresa, né, a Sadia, que também não se deu bem. Só que a Sadia, ela não se deu bem porque teve alguns problemas de derivativos cambiais. Não estava ligado ao core business dela, né? É uma outra coisa. Mas aí a Perdigão foi lá e salvou a Sadia, digamos assim, e aí se juntaram e hoje é a BRF. Então, esses setores, eles são os setores, esses últimos que eu falei, são os setores mais voláteis, né? São setores que, numa crise, para eles conseguirem sair, é bem mais difícil. Se você considerar hoje das empresas, né, que caíram junto com a bolsa chegou a cair 46%. Então, das empresas que caíram em torno disso, 50%, nem todas conseguiram se superar. Aquelas 4 que eu falei, sim, conseguiram, né, do e-commerce e mais a VEG, essas sim, mas alguns bancos também não conseguiram ainda voltar ao patamar pré-crise, mas eles também não caíram tanto. O que você precisa é analisar, antes de fazer algum investimento, analisar os setores. Isso não quer dizer que você vai deixar de investir num setor que é mais vulnerável, não. Você pode correr um pouco mais de risco, porque quem corre mais risco pode ter um ganho melhor, mas pode perder também. Mas aqueles que são mais conservadores podem procurar esses setores mais defensivos. Aquele negócio de ir ganhando aos pouquinhos e ao longo do tempo você tem um ganho muito grande, né? Bem maior. Geralmente as empresas que elas têm uma certa solidez, elas oferecem já bons dividendos para os acionistas, ao contrário dessas outras empresas mais vulneráveis. Por exemplo, o setor de aviação ele não paga bons dividendos, o setor turismo não paga bons dividendos, o setor de varejo também não paga bons dividendos, com raríssimas exceções, mas assim, na média eles não pagam bem. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenha esclarecido para vocês, né, pelo menos alguns setores. Existem mais setores na Bolsa que eu não citei aqui, mas pelo menos alguns desses setores que são mais seguros, aqueles que são mais voláteis, né, para que você tenha ideia na hora de investir, você entender que empresa, né, de que ramo, de que setor que a empresa que você está comprando é, já para que você tenha uma ideia se realmente os preços deles vão ter, né, uma oscilação maior do que das empresas que são mais resilientes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo,
né? Vou ficando por aqui, um abraço e nos veremos no próximo vídeo.